Boa noite, você que está ligado aí na nossa programação da 98.1 Guará FM, você que está ligadinho aí também na internet, nossos net espectadores. Hoje nós temos um convidado especial que vai trazer dicas aí sobre vazamentos, o caça-vazamentos. Naldir, ele sabe tudo sobre essa questão, ele vai trazer dicas valiosíssimas. E lembrando que ele vai estar aqui durante a nossa programação por uma temporada, trazendo dicas valiosas para você deixar com esse quebra-quebra na sua casa aí, chamando encanador, chamando pedreiro para encontrar um vazamento. Ele tem uma tecnologia avançada e ele vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Seja bem-vindo, Naldir, como vai? Seja bem-vindo, traga as dicas aí pra gente. Pessoal, queria agradecer a oportunidade à Rádio Guará mais uma vez, poder explanar algumas questões em relação à busca de vazamento de água, que é o nosso trabalho, né? Agradecer a todos de Brasília, uma boa noite para todos, Jorge, pessoal da produção da Rádio Guará, sou muito grato. Então, em 2003, essa questão de água acabando no mundo, essa falta d'água, aquela crise, né? Falta de chuva, então veio à nossa mente. Inclusive foi um amigo meu que era meu antigo sócio, ele era mais velho que eu, né? Então ele pensou em entrar nesse ramo de atividade, né? Que geraria um benefício para a população, inclusive a gente, e em contrapartida é uma maneira de ter um ganho, né? Esse meu amigo, uma amizade de 28 anos, ele faleceu. Então eu dei continuidade. E na época nós percebemos que havia muita deficiência de tecnologia, conhecimento, certificações nessa área, sabe? Então, como eu vi que o mercado tinha essa deficiência, nós começamos a investir em novas técnicas, novos equipamentos, certificações, aperfeiçoamento, principalmente na parte de hidráulica, buscar o conhecimento técnico. Então nós avançamos muito mesmo, né? Nos destacamos no Brasil todo. Então fomos exercendo nosso trabalho, fomos aprendendo, prestando bom serviço. Aqui no Rio de Janeiro é a nossa área de atuação, mas com muito orgulho nós compartilhamos conhecimento em todo o Brasil. Passamos conhecimento, trocamos informação, tenho amizade com vários prestadores de serviço nessa área. Em 2017 nós tivemos a oportunidade de uma emissora de televisão de nível nacional. E nós com o nosso trabalho de tecnologia, coisas novas, um trabalho que na época era o Facebook, fizemos um trabalho bacana também de mídia, então isso gerou visibilidade. Então essa emissora de televisão nos enxergou e chamou para nós participarmos. Dali foi o momento que nós mudamos o mercado no Brasil. Como a gente tinha desenvolvido diversas técnicas, nós pudemos expor em nível nacional. Então diversos equipamentos, coisas novas que não se utilizava. Quem sabia alguma coisa, conhecia alguma coisa, escondia o jogo, né? Também não tinha oportunidade de expor assim em nível nacional. Na época, as redes sociais, 2017 era mais fraca, né? Então agora tem muito mais redes sociais com uma abrangência muito maior. Então com essa oportunidade eu levei para o Brasil todo, expus o nosso trabalho, não escondo o jogo, compartilho o conhecimento. Isso é uma forma de você crescer, evoluir. Mudamos o mercado totalmente no Brasil, né? Aquilo ali para nós foi também um incentivo. De lá nós desenvolvemos muito mais coisas, aprendemos muito mais coisas, trouxemos coisas do exterior, desenvolvemos novas técnicas. Tipo 65%, 70% do que é utilizado hoje nos equipamentos no Brasil, desse tipo de prestação de serviço que é o vazamento de água, foi após a nossa atuação. Rádio, televisão, agradeço mais uma vez a Rádio Guará, que eu posso expor aqui. Então a caça-vazamento RJ teve uma grande abrangência no Brasil e ajudamos a evoluir essa técnica, né? Então, uma coisa que eu falo sempre para o público, né? Hoje em dia avançou muito, sendo que tem muita gente que ainda acha que não deve buscar esse caminho, né? Tem que ter muito cuidado, é um tipo de prestação de serviço, tem que ter muito conhecimento técnico, científico, tem que ter certificações, registro do conselho de classe. É um trabalho que você pode pôr em risco a sociedade, assim como o eletricista, o cara que instala um gás, aquecedor de gás, você pode vazar, o aquecedor de gás pode vazar e causar um problema, né? Pessoas morrem, elétrica e pega fogo numa casa. Da mesma forma, a busca dos vazamentos de água, né? A hidráulica ela danifica a edificação, pode cair um reboco do teto em cima de uma pessoa, uma parede pode despencar, pode fechar um curto na parte elétrica, aquilo ali pode causar um incêndio. Então a atuação também tem que ser de um profissional altamente especializado. Eu tenho percebido que muita gente tem ensinado
esse tipo de prestação de serviço no Brasil de forma errada. Eles ensinam, como eles querem vender um curso, vender um ensinamento, eu ensino, eu não troco o ensinamento por um custo, eu ensino gratuitamente. Então, como eles querem passar aquele ensinamento, eles para vender aquele curso, eles falam que é comum, é normal, qualquer pessoa pode fazer. Não é verdade. Ele está desqualificando esse tipo de prestação de serviço no Brasil. O prestador de serviço no Brasil, inclusive, é mal visto. O prestador de serviço, as pessoas falam, cara, ele cobra mais, não tem nada, ele finge que tem um problema. Acontece muito, com todos nós acontece isso, e tem essa visão. Então, o prestador de serviço, tem muita gente honesta. A maioria é honesta, a maioria dos prestadores de serviço são honestos, prestam bom serviço no Brasil, mas tem muito picareta na área. Então passa essa visão, né? Que o prestador de serviço não faz um serviço direito. E a busca de vazamento de água é a mesma coisa. Estão botando profissionais desqualificados no mercado. Pessoas despreparadas e colocando em risco a sociedade. Então isso tudo, o público consumidor, na hora que ele contrata, tem que ter muito cuidado. Nesse tipo de contratação, tem que levar uma pessoa especializada para a sua casa. Uma empresa com registro de conselho de classe. A empresa tem que ter o registro, o profissional tem que ter registro, tem que responder ao seu conselho de classe, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter uma profissão voltada para a construção civil, para ter conhecimento profundo, patologia da edificação, estudo do solo, ler uma planta baixa, um isométrico, ser especialista em hidráulico, tudo voltado para a parte de água. Né? Dali, como você faz a busca de vazamento de água, você também se envolve. Você começa a fazer também vídeo de inspeção de esgoto, que uma coisa tem a ver com outra. Quando você está fazendo a busca de vazamento de água, tudo nós desenvolvemos, né? E expomos para o público. Para você fazer uma busca de vazamento de água, você tem que passar câmeras na tubulação para ver como é que está o esgotamento por dentro. Então aquilo ali, você tem que ter EPI, tem que ter treinamento, normas regulamentadoras, teu profissional, teu colaborador, teu funcionário tem que estar todo preparado, ele tem que ter todo certificado. Ele pode pegar uma doença, ter contato com esgoto, ele pode cair. Às vezes você está investigando a busca do vazamento de água no telhado, perto de parte elétrica, você tem que ter normas regulamentadoras, né? Você tem que renovar todo ano, tem que ser todo certificado. Então, e quando você vai levar um serviço para um condomínio, uma empresa, por exemplo, um profissional desqualificado, ele não entra numa empresa séria, num condomínio sério. Ele quer ali um termo de responsabilidade técnica para provar aquele profissional habilitado. Quando ele contrata aquela empresa, a responsabilidade cabe à empresa. Então, se ele contrata um profissional desqualificado, tanto o condomínio como uma empresa grande, contrata um profissional desqualificado, quando acontecer um acidente, aquele síndico que contratou, ele vai responder por isso também. Você contratou uma empresa que não é especializada, não é certificada. Aí como é que fica depois da situação? Vai ficar todo mundo envolvido. O gerente da empresa, o diretor da empresa contratou errado, o síndico do condomínio contratou errado também. Na hora de um acidente, vai todo mundo pagar por isso. Vai naquele condomínio, naquela empresa, profissionais desqualificados, sem certificações, sem normas regulamentadoras, tem que ter asa, atestado de saúde ocupacional. Então, isso, não só nós avançamos na parte técnica, mas também nós avançamos na parte administrativa, na parte legal, na questão jurídica. Você, quando presta um serviço, você prestar um serviço, uma residência, por exemplo, até mesmo uma empresa, às vezes está envolvendo a parte jurídica, né? Tem perito, advogado, então você tem que, no final, você tem que gerar aquele teu trabalho com certificações, registro de conselho de classe, termo de responsabilidade técnica, você tem que fechar a cadeia de custódia com documentação, relatório fotográfico, filmagem, tudo você tem que documentar para quando chegar em juízo você não ser desqualificado. E a pessoa que te contratou ter todo o apoio legal, todo o apoio jurídico, que aí nós da empresa vamos fornecer aquele contratante. Então tudo isso abrange toda uma gama de questões, que essas questões que eu estou falando, ninguém fala. Só fala que tem um aparelhinho que vende aí que você busca vazamento de água. Não é um aparelhinho, são diversos aparelhos, certificações, normas regulamentadoras, né? Então você tem que estar todo habilitado, todo certificado, cumprir tudo que determina a lei. O Brasil não é uma bagunça. Então você tem que cumprir tudo que determina a lei, tem que estar todo enquadrado na lei para poder exercer um bom serviço, um bom trabalho.